Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa de Direção Espiritual, hoje aqui, direto de Belo Horizonte, minha capital mineira, visitando as instalações da Canção Nova e sendo muito bem recebido aqui, hoje também assessorado pelo querido Wagner, que se dispôs a estar comigo hoje, no programa. Obrigado, Wagner, que Deus te abençoe, meu amigo. Você que nos acompanha em casa hoje, começando com essa música que tantas vezes nós já ouvimos, na verdade, inspirada neste relato do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Jesus está neste momento fazendo um discurso para aqueles que o ouviam a respeito da misericórdia de Deus. E a misericórdia divina é um contexto tão profundo que Jesus não contou uma história só. Ele fala de maneira muito simples para que as pessoas pudessem entender como é que nós podemos nos aproximar do coração de Jesus. Aqui no caso ele está mostrando o coração do Pai, né? A teologia nos diz que Jesus é a hermenêutica do Pai. Palavra bonita, né? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Uma palavra que a gente escuta pouco, fala pouco, mas que significa muito na nossa vida. Toda vez que você está lendo um texto e tentando interpretar o que aquele texto está lhe dizendo, isso nós fazemos toda hora, né? Ou então quando você está assistindo um programa de televisão e está interpretando o que aquela pessoa está lhe dizendo, ou até mesmo quando você está conversando com alguém, ela está lhe contando uma história, e você está passando aquela história pelo crivo, pelo filtro do seu entendimento, você está fazendo uma experiência hermenêutica. Hermes, aquele deus grego, essa palavra vem da mitologia grega. É aquele que contou, interpretou os segredos dos deuses e contou aos homens. A hermenêutica é a ciência da interpretação. É a oportunidade que nós temos de compreender um texto a partir de regras estabelecidas pela própria razão, pela própria inteligência. A gente entende um texto pelo contexto. Toda vez que eu pego um texto, eu preciso ver em que situação que ele está situado. Você também, quando vai escutar uma pessoa lhe dizendo, a primeira coisa que você quer saber é que ela ambiente a história, né? Onde foi que aconteceu? Com quem você estava? Isso é hermenêutica. Então é uma palavra bonita e difícil, que na verdade você usa no seu dia a dia sem saber que está usando. Você é hermenêutico, porque você precisa interpretar os fatos, você precisa interpretar uma notícia que você viu. Então, por isso a teologia nos diz que Jesus é a hermenêutica do Pai. É a interpretação definitiva, plena, que Deus poderia fazer de si mesmo através de seu Filho. Melhor, que Ele poderia entregar a nós, para que nós pudéssemos interpretar quem Ele é, a partir daquele que se revela em Jesus. Jesus humanamente, vivendo como Ele viveu, falando o que Ele falava, Ele nos deu acesso ao céu. Ele nos deu acesso ao pleno conhecimento do Pai. Então não há equívocos. Se você quiser conhecer o coração do Pai, você terá que ler os Evangelhos. Você terá que ter um contato direto com Jesus, através dessa palavra inspirada, que nós acreditamos ser sagrada. E é aqui, neste contexto em que ele está falando da misericórdia do Pai, que ele conta a história do filho pródigo, que inspirou o Fred e o Márcio para fazerem essa música, Tudo é do Pai. Ele diz: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto eles lhe davam. Então,
O filho caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus, pequei contra ti, e já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-lhe de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Veja bem, esse evangelho que tantas vezes nós já ouvimos, foi uma maneira, essa parábola, Jesus gostava de falar de maneira que as pessoas pudessem entender. Ele contava histórias. Essa história está a serviço desta teologia que Jesus já tem dentro do coração dele como essa missão, essa vocação inerente a ele, e que depois se torna nossa também, né? Porque isso é muito interessante. A nossa vocação cristã nos coloca em íntima comunhão com o coração de Jesus, para que a gente anuncie o mesmo que ele anunciou. O que ele pretende com essa história? Convencer as pessoas que o ouviam de que Deus Pai é misericordioso. É fácil a gente entender. Jesus estava numa época, num contexto religioso, onde as pessoas não podiam nem pronunciar o nome de Deus. Tamanha a distância que aquele contexto religioso fazia questão de estabelecer entre Deus e os homens. O Templo de Jerusalém, o lugar onde os grandes cultos aconteciam, ali havia um lugar, o Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O acesso a Deus era muito restrito, muito poucos podiam ter esse acesso. Jesus quer democratizar esse acesso. A sua missão é justamente colocar o povo no colo de Deus, é retirar as distâncias, é retirar todo e qualquer obstáculo que pudesse impedir que um ser humano fizesse a experiência de Deus. Ali, naquele momento, ele constrói uma história bonita a partir de um pai, de um filho, de uma história que todos nós conseguimos entender. É fácil, né? Você é pai, você é filho. Em alguma parte dessa história você consegue entender, você consegue estar. Naquele tempo, minha gente, só para a gente compreender um pouco melhor, pedir a herança ao pai é a mesma coisa que dizer que ele está morto a partir daquele momento. Porque a herança só era dividida depois da morte do pai. Se um filho pede a herança para o pai antes mesmo da morte desse pai, é como se ele estivesse dizendo: meu pai, a partir de hoje o senhor não existe mais para mim. Vou pegar esse dinheiro, vou embora e a minha filiação termina aqui. A nossa relação de pai e filho termina aqui no momento em que você me entrega a herança. Isso é tão verdadeiro no coração desse jovem, que depois que ele começa a passar fome, depois de ter desperdiçado todo o dinheiro que ele ganhou do pai, e olha que ele deve ter levado muito tempo para gastar esse dinheiro, né? Não sabemos, o Evangelho não nos diz quanto tempo ele ficou afastado, quanto tempo ele deixou o pai nesse sofrimento. 15, 20 anos, não sei. O fato é que, ao pedir a herança do pai, ele decretou então a morte do pai para ele. Deixamos de ter esse vínculo. Foi embora, viveu uma vida cheia de aventuras, gastou dinheiro, até o momento em que ele, desprovido do dinheiro, desprovido da herança material, ele caiu em si. Você já deve ter experimentado isso, né? Às vezes a gente comete erros que levam anos.
E a gente se adapta ao erro. A gente já não consegue mais perceber que está errado. Mas parece que chega um momento da vida em que a gente cai em si. É como se retirasse uma cortina que até então antes nos impedia de ter o conhecimento da verdade, ou até mesmo ter a percepção do erro que a gente está cometendo. Isso é muito comum. Eu vejo em mim, é provável que você veja isso em você. Nós erramos e não percebemos que erramos porque ficamos adaptados ao erro. O erro cria um aconchego, mas a própria vida se encarrega de nos mostrar que estamos errados. Santo Agostinho nos dizia que é a própria ação de Deus em nós, que para um ser humano reconhecer-se errado, ele já tem que estar sob o influxo da graça. É assim mesmo. De repente a gente toma consciência de que está tratando mal o outro, de repente a gente toma consciência de que fez uma escolha infeliz, aí a gente tenta corrigir e nem sempre a gente tem a oportunidade de corrigir. Esse menino aqui, por exemplo, sei lá, 15, 20 anos depois de não ter mais o dinheiro do pai, porque havia gastado tudo, ele identifica que ele não estava no lugar certo, que ele havia feito tudo errado. E ele quer corrigir isso, porque a miséria é tanta que nem mesmo o alimento dos porcos ele pode comer. Veja bem, aqui o evangelista fala de maneira muito concreta o alimento dos porcos. Mas a gente pode colocar nesse alimento dos porcos muito mais do que o material ali, o alimento de um porco. É muito mais que isso. É como se esse menino estivesse experimentando o que havia de mais imundo no mundo. É como se ele estivesse chegando de fato a um lugar muito tenebroso, muito triste de visitar, de ser visitado. Ele estava no fosso da miséria, experimentando os sentimentos mais mesquinhos dele e dos outros. Foi o momento em que ele sentiu o desejo de voltar para casa e pedir ao pai que o tratasse como um de seus empregados. Certamente o pai devia ser um homem muito bom, que dava um tratamento muito digno aos empregados, que não era muito comum naquela época também. Muitas vezes a visão que se tinha do empregado é que aquele que o servia era uma espécie de escravo. Não. Ali este homem já possuía um coração mais evoluído, né? Podemos dizer. Se ele tratava bem os empregados, vou voltar para lá e quem sabe ele me trata como um dos seus empregados, porque ser empregado do meu pai, que é um homem misericordioso, é muito melhor do que ficar aqui, comendo a lavagem dos porcos. O primeiro passo que faz esse menino, ou melhor, o primeiro sentimento que faz esse menino querer dar um passo na direção do seu retorno, é justamente o reconhecimento da misericórdia do pai. Ele identifica que o pai trata bem os seus empregados. Ele se agarra nesse fio de confiança. A vida já havia retirado tanto dele, e já havia perdido tudo, que ele resolveu confiar na misericórdia do pai dele, mas para ser tratado como empregado. O primeiro passo na direção da misericórdia é para ser tratado com justiça, digamos assim. Quem sabe ele será justo comigo e me proporcionará a mesma vida que um empregado dele tem. Agarrado nesse fio de esperança, ele volta. Certamente fez um discurso longo dentro de si, né? Preparou na cabeça dele um discurso longo para convencer o pai disso. Mesmo sabendo que o pai era misericordioso, ele tinha o receio de que o pai pudesse ter mágoas, pudesse estar chateado com ele. Quanto tempo se passou em que ele havia sepultado o pai em vida? Sepultado no significado, né? Meu pai, a partir de hoje, eu não quero mais o senhor, não precisa mais ser o meu pai, só me dá o dinheiro, que é o que me interessa no senhor hoje. Olhou para o pai como se o pai fosse um objeto, um banco. Só quero o seu dinheiro e vou-me embora. Ao retornar, ele precisa administrar
essa mágoa que certamente havia ficado no coração do pai dele. Certamente esse menino também era um guardador de mágoas, né? Porque a gente olha para o outro da maneira como nós olhamos para nós. Se eu guardo mágoas, eu tenho sempre a impressão de que o outro também guardou mágoas de mim. E quando ele, naquela estrada de volta para casa, já um caminho que ele conhecia, percebe que o pai está à porta, numa atitude de espera. Numa atitude de espera, o pai continua ali, misericordioso. Então ele vai na direção do pai, pronto para fazer o discurso, pronto para contar a ele todas as suas desculpas e solicitar um emprego naquela casa que até então ele era filho. E o gesto mais bonito, um gesto que faz com que aquele menino não precise nem dizer, não precisa nem fazer o discurso que ele havia preparado. O discurso ficou calado na boca. Tem até aquela música, pode continuar nesse tom, Wagner. Nem deixaste-me falar da ingratidão, morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei, a vida eu sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. A palavra nos diz que o pai olhou para o menino dele com compaixão. O que é compaixão? É sentir a paixão do outro. É sentir com o outro aquilo que pertence ao outro. É a gente colocar o coração na mesma sintonia que o outro. O conceito de compaixão é riquíssimo dentro do cristianismo, porque não é uma indiferença com o sofrimento do outro, e nem é uma ajuda aparente. Não, a compaixão não significa oferecer ao outro apenas gestos. Ah, então tá bom, você precisa de pão, você está com fome, eu te ofereço pão. Não. A compaixão é um movimento que faz com que o sentimento do outro, a dor do outro, seja sentida por nós. Foi assim que o pai acolheu seu filho. Sentiu a dor que doía nele, compadeceu-se, viveu a mesma paixão que existia dentro daquele coração, trouxe ele inteiro para dentro de si. E ali uma festa começou, aconteceu dentro do coração daquele menino, certamente desconcertado, porque ele não esperava ser tratado daquela forma. Ele não esperava que seria amado naquele momento, porque ele não merecia ser. Eu sempre gosto de dizer, minha gente, nós nunca vamos esquecer uma pessoa que nos amou no momento que a gente não merece ser amado. Nós nunca vamos esquecer uma pessoa que nos acolheu no momento em que a gente não merecia ser acolhidos. Esse é o amor de Deus. Para isso Jesus contou essa história, para que a gente tivesse condições de compreender que nós também vivemos a experiência do filho pródigo. Nós também fazemos escolhas erradas. Nós também somos infelizes muitas vezes em sair do lugar que de fato nos pertence para ir buscar um lugar estrangeiro que não tem nada a ver com a nossa alma, com a nossa vida. Nós também nos embrenhamos em caminhos que nos destroem. Também somos reduzidos a um lugar onde só nos resta o que há de mais miserável. É a consequência do pecado. Talvez você já tenha experimentado isso na sua vida com a mesma intensidade que esse menino. O pecado foi tão profundo na sua alma, as consequências do pecado foram tão sérias na sua vida, que você esqueceu quem você era. Sim, porque durante muitos anos este menino não se recordou que ele era filho daquele homem. O pecado o distraiu.
Ele não teve tempo para lembrar da sua filiação. A distração do pecado, das festas, de tudo aquilo que o dinheiro poderia lhe dar, fez com que ele ficasse cego para a verdade fundamental que até então estava dentro do coração dele e ele já a tinha esquecido. Eu tenho um pai que me ama. Eu sou um filho amado. Eu tenho um lar para onde eu devo voltar, para onde eu posso voltar. Eu não sou aqui um estrangeiro. Por acaso eu quis me fazer estrangeiro nessa terra de pessoas que não me amam. Porque certamente se aquele menino, durante todo esse tempo em que ele gastou o dinheiro dele, se ele não fez amigos de verdade, que pudesse sustentá-lo no momento da sua fome, é porque ele não foi amado naquele outro lugar. Ele não estabeleceu relacionamentos que pudessem lhe dar segurança. Então o único lugar em que ele tinha alguém que de fato poderia lhe oferecer o mínimo necessário para viver, que seria ser tratado como um empregado, era na casa do pai. Nós vivemos a mesma história o tempo todo. Quantas vezes nós trocamos pessoas que nos amam de verdade por pessoas que querem apenas aproveitar daquilo que a gente tem, do dinheiro que a gente tem, ou da alegria, do prazer que a gente pode proporcionar? Nós pecamos terrivelmente contra a nossa identidade. Pecamos e desperdiçamos uma oportunidade de ser feliz de verdade, de ter uma realização humana, de estabelecer para nós uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, o bonito dessa história, e que Jesus faz questão de que todos aqueles que estão ao redor aprendam, é que nunca é tarde para a gente voltar, corrigir aquilo que a gente errou. Nunca é tarde para a gente ter a oportunidade de desfazer os nós dos equívocos e restabelecer os laços, os vínculos que nos dão a segurança do nosso lugar. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Às vezes o que a gente tem é só o choro fruto daquele equívoco terrível que poderia ter ceifado a nossa vida. Mas se hoje você tem condições de entender o que eu estou dizendo, se hoje você ainda pode ouvir o que eu estou lhe falando, é porque a vida não terminou para você. E quem sabe uma decisão favorável, tomar decisão favorável a você, reassumir o seu lugar, reencontrar aqueles que num determinado momento da sua vida você desprezou, você deixou de lado por causa de uma aventura, por causa de um novo tempo que você tanto ansiava. Descubra um novo no seu lugar mesmo, a partir dessa identidade que lhe coloca na segurança de vínculos, de pessoas que de fato estão preocupadas com você. Todos nós temos um pouco de filho pródigo, todos nós também corremos o risco do equívoco, de esquecer quem a gente é, de trocar a segurança do nosso lugar por sonhos que definitivamente não nos levam a nada, por ilusões, podemos dizer. Faça o mesmo que esse menino fez. Aproveite a oportunidade. Ande a pequena distância que te separe daquilo que de fato é importante para você. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.